Nós, irmãos, decorrendo estudos, hoje é o penúltimo, tá? Depois eu falei com o pastor, a gente termina no domingo que vem, é isso, né? Domingo que vem a gente vai falar. Eu tenho preparado mais sobre a salvação eterna, sobre a perdição, a soberania de Deus sobre essas coisas, especialmente sobre isso, né? Visto que Deus soberanamente tem, né, efetuado a sua salvação e também a perdição está sobre o seu domínio. Mas hoje, irmãos, nós falamos um pouco na semana passada mais, né, sobre o domínio que Deus tem sobre o tempo, né? Deus é soberano sobre o tempo, a determinação de todas as coisas. Ele de fato tem determinado todas as coisas, não só tem determinado elas, como tem determinado o tempo em que elas se aconteçam, né? Mesmo o transcorrer que para nós é tudo muito natural, que as coisas vão acontecendo na medida que os dias, os meses, os anos vão passando e nós vamos tomando decisões aqui e ali, pensando e trabalhando e fazendo, mas apesar de isso tudo parecer muito óbvio e natural, e é mesmo no campo, né, desse mundo, é natural que as coisas se resolvam dessa forma, mas de fato nós sabemos que por trás desse natural, desse desenrolar natural de todas as coisas, existe uma soberania absoluta sobre toda ela. E isso é a soberania de Deus, né? Tudo determinado por Ele, por Ele. Cada pensamento, cada ação, cada sentimento, cada atitude, tudo dentro de um escopo, né? Desse escopo eterno, desse plano eterno, dessa soberania eterna que exerce o nosso Deus no céu e na terra, em todo o universo. E de maneira que os seus propósitos, a sua vontade soberana, ela acaba sendo realizada infalivelmente. Infalivelmente. Né? Até porque quem pode estorvar a mão de Deus? Quem pode impedir que ele faça a sua vontade? Ninguém. Só ele mesmo pode determinar uma coisa e não realizar se assim fosse possível. Mas tudo que Deus determina é justo, é perfeito, é conforme a sua justiça, é conforme a sua santidade, é digno de realização e vai ser realizado. Porque Deus não tem por que voltar atrás, já que tudo o que ele pensa é perfeito. Nós vimos sobre a soberania de Deus sobre os demônios, os anjos, né, irmãos, e os demônios, fora de Deus, fora do próprio Deus, né? A classe mais poderosa que existe no universo certamente são os anjos. São poderosíssimos os anjos, né? Nós vemos das ações deles na palavra de Deus e como Deus deu para eles poder, né? Poder de execução da sua vontade. No caso dos anjos bons, né? Os anjos bons são perfeitos, porque estão na presença de Deus, não há pecado neles. E, e eles executam fielmente todo o propósito de Deus, estão à mercê de Deus totalmente. E Deus estabeleceu, né? Deus tem miríades de anjos, não sabemos quanto, mas são muitos, a Bíblia fala disso. E eles estão todos à mercê do Senhor, todos à disposição do Senhor, e Deus tem determinado, né? Deus tem determinado que alguns anjos façam determinadas ações especiais, especialmente no final dos tempos. Se você for ler o livro de Apocalipse, você vai ver sempre, né? Os irmãos já leram, já estudamos aqui, você vai ver que todo o julgamento de Deus, né? Todo aquele juízo de Deus, ele vai ser executado pelos anjos. Os anjos de Deus exercendo a vontade de Deus, né? Com grande poder.
como de fato Deus lhes deu esse grande poder. E nós vemos que, mas todos eles estão a serviço do Senhor, eles se sujeitam totalmente a Deus, eles adoram a Deus como é digno, como nós devemos adorar, e eles estão sujeitos a Jesus Cristo, nosso Salvador eterno, né? Eles estão completamente, eles são, né, à mercê do Senhor Jesus Cristo. Cristo é sobre toda a classe angelical. O nome de Cristo é sobre todo o nome que está no céu e na terra. Os anjos de Deus o adoram como Deus. E nós também o fazemos. Nós vimos que sobre os demônios, Satanás, não, os demônios, eles estão nesse mundo, são antagônicos a Deus, né? Fazem todo, né, a obra do diabo e seus anjos é deturpar aquilo que é promovido por Deus, aquilo que é a vontade de Deus. Eles são totalmente contra Deus e contra a criação de Deus. Tudo que diz respeito a Deus, o diabo é contra, ele é o inimigo, né? O inimigo que vai ser vencido, o último inimigo, né? A última inimigo a ser vencido de fato vai ser a morte, né? Mas em termos de pessoa, né? Ser pessoal, espiritual, o diabo vai ser o último a ser vencido e será lançado no lago de fogo e enxofre. Mas mesmo nesse tempo presente, nós vemos pela palavra de Deus que Deus, o diabo, não pode ir além daquilo que Deus permite. Uma passagem muito interessante nesse campo, e nós até mencionamos ela semana passada, é que Deus não permite ao diabo nos tentar além do que podemos suportar. Deus sabe que o diabo tem o poder de nos derrubar, mas Deus é por nós e ele não permite que esse ser poderoso, porém totalmente sujeito a Deus, vá além daquilo que lhe é permitido ir. Nós vimos isso claramente, está lá no livro de Jó, né? Nós vemos na tentação de Jesus, quando Jesus falou, vai-te, Satanás, e ele foi obrigado a sair. Por quê? Porque ele é sujeito a Deus totalmente. O diabo não é esse ser, né, que o mundo cria, onde Deus não tem poder sobre ele e que ele é o senhor do inferno, que ele, né, assim como Deus é o senhor do céu, o diabo é o senhor do inferno. O diabo nunca foi senhor do inferno. Na verdade, o inferno foi criado inicialmente para ele, né? Desde o dia em que ele se rebelou contra Deus, que ele se tornou perverso, foi criado esse lugar de condenação para todo transgressor de Deus, todo pecador, todo transgressor. O inferno é a penitenciária divina. É o lugar onde vai ser encerrado em prisão perpétua, literalmente, né, em castigo eterno. E isso foi criado inicialmente para o diabo. Eu não creio que Deus criou o inferno depois que Adão pecou. Ele já existia, porque o diabo já era o diabo nessa época. Os demônios já eram os demônios. O diabo chegou lá no Éden como o diabo, o Satanás chegou no Éden como o diabo, né? Então ele já era quem ele é e consequentemente ele já era um ser condenado e sendo um ser condenado, consequentemente já existiu o lugar da sua condenação. Jesus Cristo deixou isso muito claro, né? Quando no final dos tempos, ele disse que vai dizer para aqueles pecadores que não creram nele, que não se arrependeram, né? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja que Jesus deixou claro ali que Deus não preparou o inferno para o homem. Ele preparou para o diabo. Só que todo transgressor de Deus
por justa justiça, né, por correta justiça, por aplicação da justiça perfeita, tem que ser lançado lá. E nós nos tornamos transgressores de Deus lá no Éden. Logo, nos tornamos também destinados a esse lugar de condenação. É um lugar de perdição, mas muito mais do que isso, né, irmãos? É um lugar de condenação para transgressores, sendo nós todos transgressores de Deus. Mas para nós há uma esperança viva de salvação, de ser tirado desse estado de condenação, e essa esperança está totalmente em Cristo, a qual nós cremos. Deus, irmãos, é soberano também sobre as leis naturais. Nós já falamos sobre isso, né? A gente, no decorrer do nosso estudo, a gente acaba passando de um para o outro, porque é quase que inevitável isso, né? O que a gente chama de leis naturais, leis secundárias? Deus estabeleceu na criação leis, né? Que deveriam estar, iriam reger a vida na Terra como um todo. E a partir do momento, né, Deus criou leis boas, perfeitas, sem nada de ruim, até a queda de Adão. Quando Adão e Eva caiu em pecado, vieram novas leis que vieram como para condenação, quer dizer, para castigo do homem pecador. Então, veio a degradação do corpo, né? A partir do momento que Adão e Eva pecaram, eu creio que a partir daquele momento da transição, quando eles se tornaram pecadores diante de Deus, imediatamente seu corpo, que até então não estava sujeito à degradação, porque ele era perfeito, não havia pecado. A gente sabe, irmão, que todo o mal que existe nessa vida e nesse mundo é por conta do pecado. O pecado é o que fez com que tudo o mal viesse à existência, inclusive na natureza. Até então, nem o mal existia. Mas diante da transgressão veio os problemas, veio os males, degradação do corpo, doenças, morte física. A natureza foi amaldiçoada, começou a criar coisas ruins no ambiente natural que até então não existia. E a coisa só foi piorando, porque o pecado só foi se avolumando. Daquele primeiro pecado veio outro, e mais outro, e mais outro, e se multiplicou os pecados, e se multiplicando a iniquidade, também se multiplica as ações de Deus condenatórias, os juízos, os castigos, os males. Mas Deus é soberano sobre tudo isso. Não existe um mal da qual não seja determinação de Deus e não seja por um propósito dele. Nós vimos, né, que sobre essa questão da lei natural, por exemplo, lá no Velho Testamento tinha muito das mulheres que não tinham, eram estéreis, né? Nós temos que entender que naquela época a medicina não tinha, Deus ainda não tinha, né, dado totalmente ao homem todo o conhecimento que ele tem hoje. Então não havia muitos recursos em termos de tratamento, não, né? Esses recursos Deus foi permitindo que ele se desenvolvesse, a ciência humana foi se desenvolvendo, né? Conforme o propósito de Deus. E foi se criando muitos recursos em termos de tratamento para determinadas doenças. Mas, enfim, houve uma época, especialmente naquela época do passado, em que os recursos praticamente eram quase todos naturais. E havia uma dependência muito grande da graça de Deus para que coisas acontecessem, para que objetivos fossem alcançados. E as mulheres naquela época, né, na época elas, o grande alvo delas, né, o grande objetivo, o grande anseio delas era ter filhos. Né?
A gente percebe claramente que uma mulher entrava em desespero quando ela era casada e não podia ter filhos, né? A Raquel chegou a dizer para Jacó: ou você me dá filho ou eu morro, né? Dado né, o desespero daquela mulher, porque ela era estéril. E nós percebemos, irmão, no caso, em alguns casos bíblicos, né, como Deus, na sua soberania, no seu domínio sobre o corpo humano, como ele fez com que mulheres estéreis tivessem filhos, né? Isso aconteceu com Sara, né? E de forma extraordinária, ali nós vemos no caso de Sara, né, a operação realmente como Deus é soberano, como ele é o onipotente, né? Porque já tinha até passado a fase de filhos, a idade, né? Quer dizer, o tempo de criar-se da Sara já havia passado. Ela mesmo. Até ela, né? Ela, na hora, quando ela ouviu, né? Escutando, né, por trás da porta, a conversa, né? Com Abraão de Deus, e ela riu, né? Falou: como? Eu vou ter filhos ainda? Depois ela tentou remendar, mas, né? Mas o onisciente sabe de todas as coisas. Ele viu que ela tinha rido, né? Ah, você riu, você duvidou. Tem alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Quer dizer, as leis naturais são maiores do que quem criou elas? Isso faz a gente reverter, né? Sobre aquela lá no Novo Testamento, né? Não tem o oleiro poder sobre o barro? Não tem Deus poder sobre a lei que ele mesmo criou? Quem criou o homem? Quem criou a mulher? Quem criou os órgãos de cada um deles? Quem os fez como fez? Não foi Deus? Quem criou a esterilidade? Não foi Deus? E ele muda quando ele quer, quando quer, conforme seu propósito. E ele o fez no caso de Sara, mostrando que ele tem domínio sobre estas coisas, quando é seu propósito. Nós vemos isso no caso de Isaac e Rebeca. Mas você veja, irmão, tudo tem o tempo, né? Nós vimos sobre Deus é soberano no tempo. Me chama a atenção, no caso de Isaac e de Rebeca, né? Que Rebeca era estéril, o Isaac percebeu isso, e ela também. E diz a palavra de Deus que Isaac orou incessantemente por Rebeca. Mas sabe quanto tempo demorou isso? Alguém sabe? Sabe quanto? 20 anos. Não foi da noite para o dia, não. Não é que Isaac orou hoje e Deus falou: ok, ok, te ouvi, tá resolvido. Não, foram 20 anos de intercessão. Nós vimos que no caso da própria Raquel, né? Que Deus se lembrou de Raquel. Esse Deus se lembrou de Raquel, né? Quer dizer, Deus ouviu as orações de Jacó, ouviu as orações da própria Raquel, e Deus concedeu a ela filhos, e ela teve dois filhos, que foi José e Benjamim. Mas você vemos em outros casos, irmão, por exemplo, no caso de Mical, né, que filha de Saul, que o Saul deu ela como esposa para Davi. Perdão, irmãos. Depois que ele cumpriu a sua missão de matar um grupo de filisteus e a, e ele deu a Mical para Saul como para Davi. Saul deu a Mical para Davi como esposa. Mas ela não era uma boa mulher, ela não era temente a Deus.
Inclusive, Davi teve problemas com ela, né? E ela, naquela entrada de Davi, né, trazendo novamente a arca, Davi se alegrou grandemente presente do Senhor, né? E ele, né, a alegria dele foi efusiva. Ele saltava diante de Deus de tanto prazer que ele estava de ver a arca do Senhor voltando. E a Mical debochou dele, desprezou ele, né? Talvez por conta de que o pai dela tinha sido rejeitado por Deus e que o Davi tinha tomado lugar. A verdade é que Deus fechou a madre daquela mulher e ela nunca teve filhos. Deus é aquele que fecha e ninguém abre, irmãos. E ele abre e também ninguém fecha. Né? Ela foi rebelde, Deus puniu ela naquilo que na época, né, para a mulher era uma das coisas mais importantes ter filhos. Mas Deus falou, você vai morrer estéril. E aconteceu. Ela não teve filhos. Porque Deus é soberano sobre isso. Né? Ah, nesse domínio que Deus tem também sobre as leis naturais, nós vemos no caso de Moisés, né, irmãos? Moisés, quantos anos Moisés viveu mesmo? 120 anos, né? Aliás, foi um 40, 40, 40, né? Você vê como Deus é soberano, irmãos, né? A soberania de Deus se mostra até nessas coisas. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, né? E 40 anos liderando o povo de Deus até a beirinha do Jordão. 40 anos certinho para cada tempo. Deus já tinha determinado que seria assim. Moisés foi um grande homem de Deus, um dos maiores, sem dúvida nenhuma. Né? Um homem que a biografia dele deve ser lida, biografia bíblica, e nós devemos nos espelhar nele em muitas virtudes que esse homem tinha, Moisés. Dentre muitas delas, a Bíblia diz que ele era um homem extremamente manso. É, mas a Bíblia fala que Moisés morreu com 120 anos e diz que seus olhos nunca se escureceram e nem o seu vigor o deixou. Aí, como pode? 120 anos nessa época já era muito, porque nessa época já o povo já não vivia tanto assim, não. 120 anos era para estar totalmente cego, né? Com bengala e, enfim, mais na cama do que de pé. Mas, de fato, o vigor de Moisés era o mesmo. Mas por quê? Como aconteceu? O que aconteceu com o corpo dele? Foi uma vitamina, supervitamina que ele tomou? Não. Foi Deus. A soberania de Deus, o comando de Deus. Deus mostrando que ele tem poder sobre o corpo, que ele mesmo criou. E ele faz dele o que quer. Ele pode dar esse vigor e de maneira que os anos não vão, né, fazer o seu trabalho, vamos dizer assim, de enfraquecimento do corpo. Foi no caso espetacular de Moisés. Isso foi um caso único. Teve outros casos em que Deus preservou o vigor também, no caso do próprio Caleb. Mas não tal qual foi com Moisés. Mas isso mostra, irmãos, como Deus, nosso Deus, ele tem esse poder, esse domínio sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre as leis naturais. O natural aqui era do que Moisés estivesse, né, em estado já, né, de decadência do corpo, já a mente não funcionando direito, os olhos já não vendo tão bem,
né, fraqueza, doença decorrente da idade, mas nada disso acontecia com ele. Não é que porque ele era um super-homem, é porque Deus determinou que fosse assim. Nós já vemos também, eu já falei sobre isso, né, irmãos, que o do domínio de Deus sobre as leis naturais, no caso de Samuel, quando Deus, o povo de Israel pediu um rei a Samuel, né? O povo era liderado até então por juízes, né? E Samuel foi o último dos juízes. E o povo chegou para Samuel e pediu um rei. Nós queremos um rei como todas as nações têm, né? O povo de Deus sempre está olhando para o mundo, né, irmãos? É... Ah, todo mundo tem rei, por que que nós não temos? Queremos um rei também. Usaram o argumento de que os filhos dele já não andavam mais, não era como ele, não era fiel, de fato, não era mesmo, né? Tinha se dado a avareza, e tudo mais. É triste isso, né, irmãos? Porque às vezes filhos de homens fiéis acabam não seguindo os passos do pai. No caso de Samuel foi um, o caso de Eli foi outro. É, homens extremamente consagrados, especialmente no caso de Samuel. Mas os filhos não seguiram os passos do pai. Se deram à avareza, aceitaram o suborno. Já não era tão consagrado, tão fiel quanto. Mas isso pareceu, né, ruim aos olhos de Samuel, né? E Deus socorreu o seu servo, né? Falou: olha, Samuel, não fique triste. Não foi você que eles rejeitaram, foi a mim. Porque esse povo vem me rejeitando desde quando eu tirei eles lá do Egito. E foi pecado isso que o povo fez. O povo rejeitou a liderança de Deus. A verdade foi essa, né? E então, mas Deus falou, ouve eles em tudo que eles estão lhe pedindo, só protesta, enfim, contra eles, tudo que o rei vai precisar, o que eles vão ter que fazer em decorrência do rei. E Samuel fez fielmente, como sempre foi. E mas só que Samuel chegou na época da cega, né? A cega é a época da colheita. E na época da colheita, Deus estabeleceu, né, lógico, os tempos, né, irmão? E na época da cega, de fato, ele nunca mandava chuva. Era a época da colheita. Era um tempo, Deus tinha o tempo certo, onde as chuvas vinham e aonde elas refreavam, era refreada para que o povo pudesse colher os seus mantimentos. Então, nessa época, era uma época onde não chovia, de fato. Ninguém estava esperando chuva. Mas Deus, o Samuel, vai mostrar que o pecado do povo tinha sido grave de pedir um rei. Ele falou: não é época da cega? Pois eu, né, eu vou orar e vai servir chuva. E Samuel orou e Deus mandou chuva contra a lei natural. Não era natural que naquela época chovesse, mas Deus mostrou que ele é soberano sobre as leis naturais. E ele mandou chuva numa hora que não era para chover, não tinha nada para chover. O povo entendeu que era Deus operando. Mas Samuel depois voltou novamente, orou para que Deus, né? E Deus freou a chuva sobre a ordem, sobre o pedido, a oração do seu servo fiel. Mas Deus mostrou ali o quanto ele é soberano sobre essas questões também das leis naturais, né, irmão? Nós já falamos sobre isso, mas os, os terremotos, os furacões, né? Logicamente que sempre vai ter uma explicação científica, né? Os convergência dos ventos, né? O El Ninho e tudo mais, mas tudo isso faz parte da criação de Deus. E Deus usa deles, né? Para que a sua vontade soberana se realize. E Deus vai fazendo com que
Essas coisas todas, tudo isso, na verdade, né, irmãos, as leis naturais, os acontecimentos, tudo aquilo que está nesse mundo, eu considero tudo isso como agentes de Deus. As doenças nada mais são do que agentes de Deus. São servos de Deus nesse contexto, à mercê do seu Senhor. Para que a vontade dele se faça valer. Nada mais é do que isso. Nada mais é do que isso. É a vontade de Deus. E a vontade dele, ele vai sendo executada por meio dessas questões todas, de tudo isso que existe. Ele faz valer, né? Ele faz valer a sua vontade soberana por meio de todas essas coisas. Nós vimos que na crucificação do Senhor Jesus Cristo, né? Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a face da terra. Por 3 horas certinho. Né? Eu creio que isso representa muito bem os 3 dias que o Senhor esteve morto. Mas depois ressuscitou. 3 horas. Mas Deus simplesmente fez com que essas trevas viessem sobre a face da terra. Porque Ele é soberano sobre isso. Nós já falamos, né, irmãos, sobre aquele magnífico episódio de Deus parar, né, os movimentos dos astros quando Josué, né, clamou que o sol parasse num determinado lugar, e Deus fez com que todo esse movimento que existe hoje, conhecido, né, pela ciência, parou. E quase um dia inteiro ele parou. Deus mostrando o seu poder sobre essa magnífica construção que é o universo, a galáxia. Os movimentos dos astros todos, tudo isso obedece a uma ordem de Deus. Deus falou: para, e parou. Porque ele é o onipotente. E ele exerce essa soberania sobre as leis naturais que ele mesmo criou. Nós vimos, irmãos, que Deus é soberano também sobre. Nós já falamos sobre isso também no decorrer do nosso estudo, né? Sobre as doenças. Nós vemos que as doenças se multiplicam sobre a face da terra, né? Os males. A Bíblia chama muito isso de peste, né? As pestes. Deus vai castigando o povo por meio de pestes também. Se você for ver, nós vamos ver que sempre isso está relacionado ao juízo de Deus, castigo. Deus castigando o povo, Deus punindo o povo por conta do pecado que se multiplica. É por isso que, né, irmãos, que se faz muito importante que pelo menos o povo de Deus, que nós nos abstenhamos de todo o pecado. Por quê? Porque nós podemos, né, nós podemos acudir, vamos dizer assim, entendendo, o povo ímpio por conta da nossa justiça. Deus pode poupar, né, males sobre São José dos Campos por amor do seu povo, que lhe é obediente, que lhe é fiel. Porque Deus exerce soberania sobre tudo isso. E todas as doenças, de fato, né, as pandemias
que vem sobre a terra, que já veio, que vem e que virá ainda, é tudo por Deus, para que a punição, a justiça sua se satisfaça. Deus tem refreado sua justiça, irmãos. A verdade é essa, né? Deus quis mostrar, né? Deus quer se mostrar, Ele quer mostrar suas virtudes, Ele quer mostrar seus atributos. E Ele não quis mostrar, Ele não quer mostrar somente um atributo seu, somente o amor ou somente a justiça. Ele quer mostrar todos os atributos. Então, Ele refreia um para que o outro prevaleça. Nesse tempo, tem prevalecido a misericórdia de Deus, a sua graça, seu amor. Jesus chegou para os filhos de Zebedeu e falou: misericórdia quero, porque é a época dela. É época de misericórdia, de graça, de salvação. Mas a justiça de Deus pede passagem, porque é justo que a justiça se faça, né? E vai chegando para o fim dos tempos, a gente vê claramente pela palavra de Deus que Deus vai começar a retirar a sua misericórdia, a sua graça salvadora, e vai começar a deixar que a sua justiça ganhe campo e que ela prevaleça sobre os homens e sobre esse mundo. E até o fim dos tempos, de fato, irmão, ela vai prevalecer soberanamente. Onde já não é mais época de graça, de misericórdia, de salvação, mas de juízo. E dentro desses juízos de Deus, existem as doenças. Deus tem poder absoluto sobre todas elas. É Ele quem criou elas, é Ele quem determinou a existência delas no tempo que Ele determinou e para o fim que Ele determinou. As doenças não vão atingir nenhuma sequer pessoa que não seja aquela a quem Deus determinou. E para o fim pela qual Ele determinou, se é para a morte, se é somente para passar um tempo de sofrimento e depois se sarar. Tudo é por Deus, irmãos. Não dê a outrem ou às leis naturais aquilo que pertence a Deus. Não fale de uma forma como se Deus não tivesse nada a ver. Cuidado, irmão. Como cristão, nós temos que ter nossa boca muito guardada em relação àquilo que a gente sai afirmando ou falando, para que nós, sem querer, a gente vá contra aquilo que é a realidade expressa na palavra de Deus. E daqui a pouco a gente se vê falando como um ímpio. Como se Deus não tivesse nada a ver. Como se ele não tivesse poder sobre essas coisas. Como se não fosse determinação dele. Temos que ter cuidado. Nós vemos no caso das doenças, né, irmão? Você vê que Deus tem poder sobre a vida e a morte. Na verdade, não só ele tem poder sobre as doenças, os males, e ele tem poder sobre a vida e a morte. A vida e a morte estão na mão de Deus, né? Nós vimos no caso de Lázaro, é o caso, né, muito clássico nesse contexto, né? Que Lázaro, esse homem de Deus, estava enfermo e Deus, né? E de fato a doença dele se agravou. Jesus tinha conhecimento do problema de Lázaro e ele já sabia o que ele iria fazer. Tanto é que ele diz, né? Ele disse, quando disseram para ele: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas, que é o Lázaro, né? Isso está lá em João 11, de 1 a 4.
E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Veja só, irmãos, os propósitos de Deus, aquilo que a gente tem falado, as razões que tudo acontece para propósitos de Deus. Neste caso, perdão, o propósito da enfermidade do Lázaro era para que Jesus Cristo fosse glorificado por meio dela. Propósitos de Deus em tudo. A glória de Deus envolvida. A manifestação de Deus. E nós vimos claramente, né, Jesus se deteve num determinado lugar, de maneira que a doença se agravou, até que Lázaro morreu. Mas Jesus não tinha falado que essa doença não era para a morte? Ele tinha sim. Mas o Lázaro não morreu? Morreu. Mas Deus é o Senhor da morte. E Ele é o Senhor da vida. E Jesus tinha a plena, absoluta certeza de que o Lázaro voltaria a viver. Porque Ele é Deus. E Ele é soberano sobre tudo isso. Ele quis passar uma lição importante para os seus discípulos, para Maria, para Marta e para todos aquele povo que estava ali ao redor. E nós sabemos o que aconteceu. Jesus chegou e falou: Lázaro, saia para fora. Como servo, né? Na condição de servo, porque Jesus esteve aqui na condição de servo, servo do Pai. Ele orou antes. Mas não que ele orou porque ele estava desconfiado que de repente o Lázaro não fosse sair daquele túmulo. De maneira nenhuma. Ele tinha absoluta certeza disso. Ele só orou para que as pessoas pudessem ter a compreensão. Tanto é que ele fala assim: Pai, eu sei que tu sempre me ouves, mas eu estou falando isso por causa do povo. E ele disse: Lázaro, sai para fora. Tirai a pedra. Lázaro, sai para fora. E o Lázaro saiu. Mas e a enfermidade? Já não existia mais. 4 dias já não estava em estado de putrefacção, né? Quer dizer, como costuma dizer, né? O corpo já estava desfazendo. Tanto é que uma das irmãs lá falou: Senhor, já cheira mal. Será que o Lázaro saiu cheirando mal? De maneira nenhuma. Porque Deus é soberano, irmão, sobre as leis naturais, inclusive a morte, as doenças. Quantas pessoas Jesus Cristo curou? De maneira extraordinária. Pedro não chegou para aquele... Ora, eu não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o homem levantou. Já não era nenhuma... Era algo de nascença. Para a época, totalmente incurável. Mas o homem ficou bom. Jesus curou um cego de nascença. Havia algo lá na vista daquele homem que deixou ele cego. Mas havia um propósito de Deus. Ali é outro caso muito clássico disso, né, irmãos? Porque os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, quem que pecou? Porque eles sabiam que todo mal é a decorrência do pecado. Quem que pecou? Ele ou os pais dele? Isso mostra claramente, irmãos, aquilo que a verdade bíblica nos ensina, que o mal é todo ele decorrente de pecado.
Mas nesse caso, Jesus fala, olha, nem ele nem o pai, não que eles não eram pecadores, mas quer dizer que aquela doença tinha um objetivo maior. Não era uma punição por conta de desobediência. Era um propósito maior do que isso. Era para a glória de Deus. Para que Deus manifestasse naquele homem o seu poder. E, consequentemente, né, todo o que se transcorreu em razão daquela cura. Deus é poderoso e ele tem poder total sobre as doenças. Só que as doenças, irmãos, elas estão à mercê de Deus para os seus objetivos. E às vezes o objetivo é mesmo morrer, matar. A Bíblia fala de um certo personagem que eu não vou lembrar o nome agora, mas fala que ele estava enfermo da doença pela qual ele morreu. De um jeito ou de outro, Deus vai recolher o seu povo e Deus vai tirar os ímpios da face da terra. E muitas vezes é por causa da doença, e ele determina. Cada um dos seus servos, exceto aqueles excepcionais, como o caso de Moisés, não foi doença que matou Moisés, foi Deus que matou ele. Mas a maioria dos outros casos é uma enfermidade que veio e levou o servo à morte e o espírito dele foi para a glória. É natural que seja assim, mas é Deus quem determina. Nós vimos no caso de Ezequias, que ele estava enfermo com uma enfermidade que iria morrer. Era para a morte. Mas ele se humilhou perante Deus e Deus se compadeceu dele e deu mais 15 anos para ele de vida. Deus tirou a enfermidade. Uma enfermidade mortal. Nós já vemos no caso de Asa, né, que foi um rei até bom, mas que no final da vida acabou pecando contra Deus, né? E a Bíblia fala lá que Deus, o Asa caiu de uma enfermidade muito grave dos pés. Ora, Deus tinha poder para curá-lo, mas em vez dele procurar o Senhor, porque ele já tinha tido um problema com isso no passado, onde ele buscou o rei da Síria e não ao Senhor, confiando mais no poder bélico do rei da Síria para livrá-lo do Baasa, rei de Israel, que fazia guerra contra ele, do que ao Senhor. Ele foi repreendido pelo profeta Ananias. Por que você não confiou no Senhor? Por que você confiou mais no exército do rei da Síria do que em Deus? Isso é uma lição importante para nós, irmãos. E depois ele voltou a ter o mesmo problema. Quando ele ficou doente dos pés, em vez dele buscar ao Senhor, ele buscou os médicos. Alguém vai falar assim, mas você não deve buscar os médicos? Claro que deve. Mas a questão é que ele estava em rebelião contra Deus. Ele estava confiando muito mais nos médicos do que no Senhor. Ele deveria buscar o Senhor e buscar os dois. Poderia ter sido. Primeiramente o Senhor. Sempre. Sempre. Mas ali era característica, era uma rebelião daquele homem. Assim como ele confiou muito mais no exército da Síria do que em Deus, ele estava confiando muito mais nos médicos do que em Deus. Quer dizer, como se os médicos tivessem poder sobre as determinações de Deus. Os médicos são capazes de mudar o que Deus determinou. Ele vai me curar. Ele morreu do pé. E a Bíblia é muito clara que ele morreu porque ele não buscou a Deus, buscou os médicos. Porque Deus tem o domínio sobre isso. Ele é soberano sobre todas essas coisas. Aí, irmãos, domingo que vem, se Deus permitir, a gente vai falar sobre a soberania de Deus na salvação e também na perdição.